Olá, pessoal. Então, nós vamos ao nosso VQB3, hein? Ó, o projeto Vamos Quebrar Esta Banca, não é? Está funcionando muito legal. Estou vendo que o pessoal está gostando bastante. Se você não assistiu ainda aos 2 primeiros, corra ao canal do YouTube, não é? É só procurar lá Luciane Sartori que você vai me encontrar. E você pode assistir ao primeiro VQB, ao segundo VQB, não é? E seja muito bem-vindo. Pessoal que está fazendo teoria, não é? Ó, quero vocês participando aqui, hein? Quero vocês participando, mandando questões para mim. Aliás, todos vocês podem mandar questões para mim. Professora, queria que respondesse essa questão aqui, eu senti dificuldade em responder, não entendi. Beleza, pode mandar. Pode mandar no meu inbox, como pode mandar também no inbox do Facebook, claro, não é? Ou então no meu e-mail, lucianesartori@bol.com.br, certo? Ó, eu tenho mais de 400 pessoas pedindo, solicitando amizade no meu perfil Luciane Sartori 2. Gente, não adianta, aquilo já está cheio, lotado. Então, é assim, eu tenho o perfil Luciane Sartori 3. Se vocês quiserem manter uma relação de amizade comigo, vocês, por favor, peçam amizade lá, não é? Outra coisa, eu tenho a página também, a página Luciane Sartori. Então, vocês também podem entrar lá e curtirem, porque vocês vão acompanhar os vídeos, vocês serão avisados toda vez que eu colocar um vídeo lá, né, do Vamos Quebrar Esta Banca, ou de qualquer outro tipo de dica que interesse a vocês. Então, tem lá a página também para vocês curtirem, tá? Mas não no Luciane Sartori 2, que ele já não aguenta mais, beleza? Bom, então vamos lá, olha, aqueles que estão participando comigo do projeto desde o início, me pediram, de modo geral, me pediram análise sintática para a gente trabalhar. Questões de análise sintática, tá? Basicamente. Também me foi pedido para falar de questões que digam, fica gramaticalmente correto, o sentido muda, não é? Então, é assim, ó, desta vez nós estamos começando com uma questão de análise sintática pura, não é? Mas eu vou mostrando para vocês as relações com o sentido. Aí já dá para fazer esse entendimento, né? Da relação que existe entre a gramática e o sentido do texto. Beleza? Então vamos ver, olha, o que nos foi pedido aqui. No que se refere às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, julgue os itens a seguir. Eu pus aquela introdução básica das questões que o CESP coloca, tá? E aí nós temos assim, no último período do primeiro parágrafo, então, ele já vai fazendo a gente lembrar de conceitos básicos, né? O que é parágrafo, mas especialmente o que é período, certo? É porque muita gente confunde período com parágrafo. Atenção na hora de fazer a prova, que vocês sabem a diferença, não é? Parágrafo, cada bloco de linhas de um texto. O período vai da letra maiúscula até o primeiro ponto que o encerre, que normalmente é o ponto final. Beleza? Pronto, conceitos lembrados e a gente faz na prática da questão isso. Depois, construído de acordo com o princípio do paralelismo sintático, pronto, outra cobrança teórica aí do conhecimento, e o sujeito das orações classifica-se como indeterminado. Pronto, aqui nós temos outro ponto do conhecimento sendo cobrado na prova. Então, como a gente já lembrou que é período, não é? Vamos lembrar agora do sujeito indeterminado. Vejam, já até coloquei aí para ficar mais fácil de vocês acompanharem o raciocínio, tá? Vejam, por que eu coloquei, como eu disse, para ficar mais fácil o raciocínio, porém, a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante. O que significa sujeito indeterminado? Gente, quando nós damos classificações para as palavras, essas classificações, elas passam a cola para a gente. Ele já disse aí na questão sujeito indeterminado. Então, pensa que é aquele sujeito que você não vai conseguir reconhecer na frase. Nós usamos isso o tempo todo como ferramenta para esse sentido. Quer ver? Não é? Você vai a uma festa, não é? A sua amiga faltou à festa, a boba não participou, que a gente fala assim, ai, como é boba, não veio, uma festona dessa. Bom, e aí no dia seguinte você fala, menina, mas falaram tanto de você ontem naquela festa. Diz pra mim, por que a gente fala isso? Falaram tanto de você naquela festa? Porque a gente quer, tudo bem, a gente quer deixar a menina com a pulga atrás da orelha, não tenho dúvida, mas por que ela vai ficar com essa pulga atrás da orelha? Porque você está dizendo que falaram dela, mas não está dizendo quem foi que falou e o que falou. Agora, o principal para nós aí entendermos a indeterminação do sujeito é justamente isso. Quando eu digo falaram tanto de você, nós não estamos dizendo quem foi que falou. Tá certo? Então a gente conta o milagre, mas não diz qual é o santo. É isso que é a indeterminação do sujeito.
É isso. E veja que eu acabei de me valer de um recurso gramatical, certo? Qual é o recurso gramatical? Verbo em terceira pessoa do plural. É disso que o CESP fala quando ele fala de sentido e gramática, né? Porque eles têm que andar juntos. Vejam, eu tenho a ferramenta comigo. Qual é a ferramenta? Usar verbo em terceira pessoa do plural pode causar a impessoalidade do texto. A indeterminação do sujeito causa essa impessoalidade. Tá certo? É isso. E aí a gente também tem, não na fala, né? Mas na escrita. É porque na fala a gente não usa ser. Não usa ser, muito difícil. Partícula ser, o pronome ser, muito difícil. A não ser assim, ele se machucou e tal. Mas para indicar sujeito indeterminado é no texto escrito. Então, quando a gente vai redigir, né? E nós temos que fazer, por exemplo, uma dissertação, o que a gente faz nessa hora? Bom, o que a gente faz nessa hora é usar o ser ou a terceira pessoa do plural do verbo, justamente para causar essa generalização. Então, a gente diz lá, trata-se de um assunto interessante. Veja, a gente não fala isso, muito difícil, né? Não impossível, mas muito difícil. Agora, num texto escrito, tranquilo, trata-se de um texto interessante, porque trata de, né? Aí a gramática vai explicar para a gente o que tem esse de aí. Vamos ver, vamos ver. Olha só, desconfia-se de mentirosos, né? Ó, desconfia-se de mentirosos. Então, eu não posso achar aqui, por exemplo, que mentirosos vai ser o sujeito. Não posso. Por quê? Porque ele veio preposicionado, certo? E essa preposição, normalmente, não vai aparecer no sujeito. Por quê? Sujeito é início de oração, né? Essa concepção do sujeito, aquele que está antes do verbo, que dá início a todo o sentido do texto. Então, vejam, ele não será preposicionado. Acontece que essa preposição não aparece por acaso, minha gente. Vejam, quem desconfia, desconfia de algo. Essa preposição vem do verbo. É exigência da regência do verbo desconfiar. Quem desconfia, desconfia de. Por isso que nós temos aqui um objeto indireto. Perceberam que nós estamos fazendo a análise da frase? É uma análise gramatical, sintática, não é? Para que a gente possa entender por que essa construção aqui gera a ideia da indeterminação, certo? Olha lá, aí o sujeito é indeterminado, porque nós temos uma construção de impessoalidade. Agora vamos passar para o sentido? Vamos passar para o sentido para entender essa impessoalidade, inclusive. Vejam só. Quem é que desconfia de mentiroso? Lembra que para fazer a perguntinha de reconhecimento do sujeito, a gente faz a pergunta antes do verbo. Quem que desconfia de mentiroso, gente? Bom, quem vê... Todo mundo, né, professora? Né, Luciane? Ah lá, então eu posso dizer que todo mundo desconfia? Posso. Posso dizer que qualquer um desconfia de um mentiroso? Você sabe que a pessoa é mentirosa, como é que você vai confiar nela? Não é isso? Então, neste caso, nós estamos agora partindo para o sentido para entender por que o sujeito indeterminado causa a impessoalidade do texto. Como também podemos dizer que causa a ideia da generalização para poder gerar a impessoalidade do texto. Se é qualquer um, todo mundo generalizou, certo? E aí, por conta disso, a gente deixa o verbo em terceira pessoa do singular e ainda usamos o se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Então, vejam, esse se está aí para indicar, por isso que ele se chama índice, não é? Ele vai indicar a indeterminação do sujeito, nós temos o índice de indeterminação do sujeito e o verbo, então, não tem com quem concordar. E aí ele fica em terceira pessoa do singular, ok? Outra forma que nós temos de indeterminar o sujeito é essa aqui. Olha, quebraram a vidraça, como a gente já falou. Portanto, a terceira pessoa do plural. Que é muito diferente de dizer assim. João e Maria saíram. Foram ao cinema. Vejam, o verbo ir também está em terceira pessoa do plural, não está? E eu posso dizer que somente porque ele está em terceira pessoa do plural, o sujeito é de fato indeterminado, como nós temos aqui, né? Como nós temos aqui. Vejam lá. Não, porque não é regra. Toda vez que o verbo estiver em terceira pessoa do plural, o sujeito será indeterminado.
Não é regra por um simples motivo. Porque no texto a gente sabe quem foi. Vejam que aqui nós temos sujeito determinado, porque se eu digo que João e Maria saíram, certo? Eu sei quem foi ao cinema, certo? Eu sei quem foi ao cinema. Foi João e Maria. Só que João e Maria, vamos falar gramaticalmente agora, é o sujeito gramatical ou sujeito sintático do verbo sair, certo? Gramatical porque está na mesma frase do verbo escrito expresso aí, não é? E fica subentendido aqui na segunda oração aí do verbo ir, não é? Aí o CESP fala muito sujeito subentendido, tá? Ficou subentendido no verbo, porque subentendido no texto, não é? E acaba fazendo uma coesão com a frase anterior. Por quê? Porque a terceira pessoa do plural resgata João e Maria, certo? Então, esse sujeito subentendido é aquele que na escola a gente chamava de oculto. Tudo bem? Ele só ficou escondidinho aí para não ficar um texto infantil, né, gente? João e Maria saíram, João e Maria foram ao cinema. Beleza? Agora, eu não sei quem quebrou minha vidraça, qual foi o ordinário que fez isso. Eu só sei que eu cheguei à minha casa e vi a vidraça quebrada. Eu falo, olha, quebraram a minha vidraça, pelo amor de Deus. Entenderam? Assim como eu fiz com a minha amiga lá. Olha, falaram tanto de você, não é? Então, justamente não dizer quem praticou a ação. Você não ter referência de sujeito no texto que tenha praticado aquela ação, que esteja comandando aquele verbo, então o sujeito é indeterminado. Você tem referência no texto de quem foi que praticou aquelas ações, ou então que está comandando aquele verbo numa sequência textual, dentro desse conceito de coesão que o verbo vai resgatando quem praticou a ação, então a gente tem o sujeito determinado. Vejam a classificação, né? Um sujeito determinado é aquele que eu posso determinar, que eu sei quem foi. O sujeito indeterminado, não. Tranquilo? Muito bem. Então, lembrados esses conceitos, a gente vai lembrar agora do conceito do paralelismo sintático, paralelismo, enfim. O paralelismo é uma questão de sequência lógica para promover a clareza textual, certo? Nós temos de ter uma sequência lógica, tá? Essa sequência muitas vezes se dá por uma determinada repetição, certo? Ou simplesmente correlação entre as partes, tá? Então, vejam só. A característica fundamental do paralelismo é haver semelhança entre palavras e expressões, certo? Mas não se esqueçam, é uma questão de sequência lógica para promover a clareza textual. Tranquilo? Então, vejam, nós temos o paralelismo morfológico, o sintático e o semântico, ok? O morfológico vai se basear principalmente, não é, na repetição de uma mesma classe gramatical. Então, vamos ver aqui a quebra do paralelismo. Então, em primeiro momento, a quebra do paralelismo de ordem morfológica. Sua saída se deve a mágoas, a humilhações, a ressentimentos e a agressores, que tanto pretendiam ocupar seu cargo dentro da empresa. Para muita gente, essa construção ficaria ótima, mas não é. Vejam, mágoas, aqui é um abstrato, substantivo abstrato. Humilhações, substantivo abstrato. Ressentimentos, substantivo abstrato. Agora, agressores é concreto, é gente, certo? No caso aqui. Neste caso, nós estamos falando de agressão, nós estamos falando do agressor. Vejam a diferença. A agressão faria a sequência, não é? Apresentar uma sequência lógica, portanto, paralelismo, não é? Mas como vieram aí os agressores, então nós tivemos uma quebra da abstração dos substantivos e por isso ocasionou a falta de paralelismo de ordem morfológica, ok? Muito bem, na sintaxe, como eu falei, nós temos sempre a questão de fazer construções com elementos semelhantes e ainda os correlatos, não é? Então vejam, a preservação do meio ambiente representa não só um dever de cidadania, mas também, aqui ó, mas também, vejam, se não é só um dever de cidadania, é também o quê? Você tem que ter um mas também com a sequência aí que dê certo. Aqui não deu, né? Aí ele pôs para que o planeta sobreviva, para que é de finalidade. O e faz soma? Faz.
só que não faz correlação com o não só. Até por uma questão de ideia. Vejam, se a preservação do meio ambiente representa não só, não apenas um dever de cidadania, e representa o que mais? Poderia ser, representa a sobrevivência do planeta, mas também a sobrevivência do planeta. Vejam a diferença. Vejam a diferença da clareza, certo? Então, a sobrevivência do planeta, ou como também a sobrevivência do planeta. Então, vejam que o mas também e o como também servem para revelar soma e fazem paralelismo com o não só. Então, esse e é para que já destruiu tudo. Não só uma coisa, mas também a outra. Beleza? Falta de paralelismo no campo semântico, aí é de ordem, não é? De sentido. Lembra, tem a gramática, tem o sentido. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Vejam que nós não temos aí o sentido adequado, porque ela me amou por tanto tempo, por esse tanto de tempo, e depois esse tanto de dinheiro, certo? Olha lá o que Machado de Assis fez. Ele causou com essa frase, né? Ela ficou assim histórica. Mas, vejam, a gente, neste caso, Machado de Assis teve um objetivo muito claro, né? De dizer que ela era interesseira. Enquanto o cidadão tinha dinheiro, ela estava lá com ele firme e forte. Não é? A partir do momento que o dinheiro dele acabou, nesses 15 meses, então o amor dela também acabou. Então, é uma questão de sentido. Como eu falei, aqui o Machado de Assis ainda teve um objetivo com isso. Então, essa quebra de paralelismo, ela ficou sensacional por conta do contexto. Mas imaginem isso, né, numa quebra de paralelismo sem objetivo algum, o texto fica destrambelhado, como aconteceu no anterior. Aliás, primeiro exemplo, não é? Só para eu mostrar uma coisa para vocês aqui, vamos voltar lá. Primeiro exemplo, nós temos, além da questão dos substantivos abstratos e concretos, a repetição do a, né? Sua saída se deve a quê? A mágoas, a humilhações, a ressentimentos e a agressores. Que, aliás, essa preposição aí é importante a gente mencionar, porque ela estava no VQB1, quando eu falei do paralelismo lá também, certo? Então, se deve a quê? Nós poderíamos pôr só o primeiro a? Sua saída se deve a mágoas, humilhações, ressentimentos e agressores. Poderíamos, mas seria também uma quebra de paralelismo, certo? A correção gramatical, nesse caso, né, da não repetição da preposição, tudo bem. Não tem problema nenhum, a sintaxe permite. Porém, não haveria tanta clareza do texto para quem vai ler. Esse é o ponto, tá? Então, vamos voltar para a questão, minha gente? Tá lá, ó. Então, no último período do primeiro parágrafo do texto, construído de acordo com o princípio do paralelismo sintático, o sujeito é indeterminado, certo? Pronto, resumir porque a gente já lembra, né? Então, nós temos lá, ó, primeiro período, segundo período, vamos procurando o terceiro. Professora, não seria mais fácil começar de baixo para cima? Seria, eu acabei de não pensar nisso. Aí, a gente tem lá, pela internet, são compradas e acabou. Começou aqui. Então, pronto, ó. Esse aqui é o último período do texto, tá? E agora a gente tem de ver as orações, verificar o sujeito e o paralelismo sintático. Então, vamos lá. Pela internet, são compradas passagens aéreas, entradas de cinemas e pizzas. Você fazendo a prova, você já teria visto que aqui nós temos uma oração, porque agora começa outra. Ó. Acompanham-se as notícias do dia, as ações do governo, os gols e os capítulos das novelas, e são postadas as fotos da última viagem, além de serem comentados os últimos acontecimentos do grupo de amigos. Eu fui separando as orações aí só para vocês visualizarem bem. Mas na sua prova, você entendendo que pela internet são compradas passagens aéreas, entrada de cinema e pizzas, percebeu que já é uma oração e depois começou outra? Você começa pela primeira a fazer a análise do sujeito indeterminado. Por quê? Porque ele já afirmou que o sujeito é indeterminado. Agora vejam, quem é que são compradas? Passagens aéreas. Ah,
Se passagens aéreas são compradas, então o sujeito não é indeterminado, ele é determinado, escrito, expresso aí no texto, certo? Então, por conta disso, eu já consideraria esse item errado. Agora, vamos ver o paralelismo sintático? Porque, afinal de contas, aqui a gente não está só resolvendo prova, a gente está vendo a teoria, né? Então, olha lá, são compradas, voz passiva analítica, passagens aéreas são compradas. Aqui, acompanham-se as notícias. A questão é, o que é que se acompanha? Notícias. Então, notícias é o sujeito de acompanham. Lembra que como é que a gente faz para saber se esse se é pronome apassivador? É só a gente pensar que as notícias são acompanhadas. Vejam, o se tem de ser substituído pelo verbo ser para fazer a construção da voz passiva analítica. Então, repetindo, acompanham-se as notícias? E as notícias são acompanhadas. Então, notícias é sujeito e esse se é pronome apassivador. Também não houve paralelismo sintático. Por quê? A primeira oração está na voz passiva analítica, verbo ser mais o particípio do verbo principal. A segunda já veio em voz passiva sintética, que é o verbo mais o ser pronome apassivador. Pronto, e só para encerrar, nós temos são postadas, porque as fotos são postadas, voz passiva analítica, além de serem comentados os últimos acontecimentos do grupo. Então, esses acontecimentos, né, são comentados, e nós temos aqui, então, no primeiro caso, voz passiva analítica, no segundo, voz passiva sintética, no terceiro, voz passiva analítica e no quarto, voz passiva analítica. Então, vejam só, estava tudo errado aí, né? Realmente estava tudo errado. Tanto o paralelismo sintático como a indeterminação do sujeito. Beleza, minha gente? Beleza, olha que questão bonita que a gente resolveu hoje, né? Então não deixe de acompanhar os outros VQBs não, porque vão auxiliar muito vocês, tá certo? E a gente se encontra no próximo, durante a semana a gente vai fazer outro, tá certo? Só não posso ficar com vocês a semana toda, né? Acho que essa semana eu vou conseguir gravar só um VQB durante a semana, porque eu estarei no final de semana lá no Piauí, não é? Quinta-feira eu parto para o Piauí para trabalhar com o pessoal do TJ, não é? O pessoal do TJ vai fazer prova lá. Saudações, Piauí. Nós estaremos juntos aí, ao vivo e em cores. Olha que coisa linda, eu aí junto com vocês. Tá certo? Grande abraço para todos, ótima semana, até o próximo VQB.